Olá, tudo bom? Eu sou o Thiago, né, colega de vocês, 30 até as meio-dia e 30, mais ou menos, lá no plenário da Câmara Municipal de Campinas, tá? A palestra foi ministrada pelo jurista Luiz Flávio Gomes. O tema da palestra versava sobre ética e combate à corrupção, né? A palestra foi feita, a abertura da palestra foi feita pelo vereador, esse vereador aqui, o vereador Nelson Osley, né? E quem ministrou a palestra foi exatamente o Luiz Flávio Gomes, né? Então, como que foi feita a palestra? Ele simplesmente colocou um slide só, né? E a palestra não foi científica, porque na verdade ele não fez referências durante a palestra, em função de também não oferecer slides, né? O único slide que ele colocou foi com informações do WhatsApp dele, do Facebook dele, porque a palestra foi realizada, as perguntas foram feitas através do WhatsApp dele lá. Então tinha um assessor que recebia as perguntas e no final repassou a ele, né? Também ele sorteou 3 livros dele, que ele tem mais de 30 livros escritos, né? O nome do último livro que ele sorteou lá foi O Jogo Sujo da Corrupção, né? Ele pediu pra gente mandar hashtag Campinas Sem Corrupção pro WhatsApp dele, e aí o assessor sorteou lá e falou os finais dos celulares para ganhar os livros. Foram 3 livros que ele promoveu lá, que ele ofereceu, né? Então é isso, olha, eu só peço desculpas porque eu sou amador, né, na gravação de vídeos, né? No entanto, eu vou estar sempre olhando um pouco para o lado, pegando coisas, porque meu notebook está aqui bem à minha frente, né? Mas, de qualquer forma, eu estou aberto a sugestões e críticas, ok? Vamos adiante, então, na palestra, que é bastante interessante. Bom, começando, então, a palestra, ele abriu a palestra comentando, né, de que a sociedade brasileira, ela vive, nos dias atuais, problemas culturais e institucionais gravíssimos, muito graves, né? Ele faz referência dizendo que tudo funciona mal, tudo. Todos os poderes, né, seja executivo, legislativo, judiciário, até mesmo o Ministério Público, e também a sociedade como um todo, né? Ele foi pesado a dizer que nós temos um governo, né, especificamente do executivo, né, mas ele também de certa forma generalizou a todos, né, que nós temos um governo de ladrões, né, que esses ladrões só pensam neles, né, e ele observou que, para a gente perceber que essas pessoas que estão lá no poder, elas foram eleitas por nós, né, nós da sociedade. E essas pessoas que estão lá, elas representam menos de 0,0001% da população brasileira, né? Então, ele bateu pesado, chamou pessoas de ladrão, falou nomes, né, de ex-presidentes, enfim. Ele tentou, de certa forma, falar mal de todos os partidos, né, da política brasileira, teceu várias críticas à sociedade, né, e a todos os poderes. E uma das coisas que ele frisou, que ele disse que isso tem que mudar para ontem, né, e que de fato tem sido bastante discutido mesmo na atualidade, é de que são adotados critérios estritamente políticos, né, para nomeação de profissionais para os tribunais de conta, para o STJ, para o STF, né? Na verdade, ele é a favor de que haja, vamos dizer assim, que as pessoas que assumam esses cargos sejam técnicos e sejam pessoas que têm gabarito, né, e que têm formação, né, e não simplesmente por ser de partido 1A, B, C, por ser de interesses, né. Então, ele fala que isso tem que mudar, né. Esses critérios políticos, eles têm que ser deixados de lado, né. Outra coisa que ele
ele disse, né, bastante, de que o sistema é corrupto, né? Então, quando o sistema é corrupto, né, e nós, sociedade, não fazemos nada, né, a gente acaba sendo conivente com o sistema, né? De certa forma, a gente faz parte dele, né? E, emendando a essa realidade, ele colocou da questão da nossa cultura, né? A nossa cultura é mutativa, né? A gente, cada dia que a gente acorda, a gente tem novos desejos, a gente tem novas tecnologias, a gente tem novas realidades ocorrendo, né? E a gente adota sempre aquela premissa do jeitinho brasileiro, né? E ele está falando, né, que isso tem que ser tem que haver um processo de reformulação, que as pessoas têm que começar a mudar, né, as suas atitudes, né? Aí ele entrou a questão da atitude, comportamento, da questão ética, né? Então essa foi a abertura da palestra dele, né? Pegando pesado, dizendo que nós temos um governo de ladrões, né? E que a sociedade não faz nada, que todos os poderes estão corrompidos, né? E essa foi então a parte introdutória para abrir a palestra. Bom, dando sequência na palestra, né, foi comentado sobre a imoralidade, né, que é generalizada nos poderes todos, né, inclusive na sociedade como um todo, né. Então, é aquela questão de existir leis que devem ser cumpridas, porém são leis imorais, né. A questão de moradia para juízes, enfim, não só no judiciário, como no legislativo, a questão de quantidade de assessores, verbas para a saúde, enfim, existe uma imoralidade generalizada nos poderes, né? E isso, de fato, assim, segundo o jurista Luiz Flávio, isso precisa ser, de fato, resolvido, né? Há que haver cadeia para todos. E ele fala que não pode haver separação, que deve haver um cadeião mesmo. Se a pessoa roubou, né, o erário público, né, que é de todos nós, ela tem que ir para o cadeião comum, simples, né? E isso ele até comentou sobre a questão de um termo em latim, né, que é o erga omnes. Então significa contra todos. Não pode haver separação, não pode haver nenhum tipo de segregação, né? Tem que ser contra todos, né? E, obviamente, isso ele comenta que há um gap institucional, né? uma lacuna, né? Entre o que nós queremos e o que nós temos, né? Nós queremos muita coisa, nós queremos educação, nós queremos uma saúde de qualidade, mas o que nós temos? Educação zero, praticamente, saúde zero, né? Hospitais sem condição de atender as pessoas, né? Então, existe esse gap institucional muito, muito intenso aí, né, na realidade, né? E, segundo ele, o Supremo muda de critério de acordo com o réu, né? De acordo com a pessoa que está sendo julgada. E isso não pode acontecer, né? Pode ser quem quer que seja, não pode mudar o critério do Supremo, né? E, segundo ele, isso se baseia, ele comentou que para ele é uma imoralidade total, que ele comentou o caso do Aécio, né? Que desviou lá os milhões, enfim, da mala, não sei o quê. E aí ele satirizou, né? Ele afirmou assim, ó, sinceramente, o Aécio vai fazer o Supremo virar pó. Fazendo uma analogia a possível consumo de droga por parte desse senador, né? E ele comenta o seguinte, que ele gosta muito da Lava Jato, né? Mas que para que ela seja extinta, tá muito fácil. Só é preciso, né, que se promulgue uma lei de anistia geral e a Lava Jato vai para o espaço, né? Então, ele comenta que ele gosta muito da atuação da Lava Jato, ele só vê algumas restrições quanto ao abuso, né? Alguns abusos que ele acredita que o juiz Sérgio Moro praticou, mas enfim, ele acredita que de fato a Lava Jato tem sido importante para o país, né?
E ele menciona as estatísticas atuais da corrupção brasileira, né? Ele fala que, por exemplo, no Brasil hoje, há cerca de é roubado, né, dos cofres públicos cerca de 600 milhões por dia, 600 milhões de reais por dia. Isso significa dizer que chega a ser roubados 25 milhões por hora. Né? Então ele fez uma analogia, olha, nós agora já estamos praticamente a 40 minutos, então tanto por minuto, tanto não sei o que, vai dar, ó, já passou de 15 milhões que já roubaram lá. Né? Então esse tem sido o desenvolvimento da palestra dele. Né? Vamos adiante. Ele comentou, né, que na verdade o que eu acabei de falar, só complementando, que na verdade ele não está falando só do governo federal, ele está falando do governo estadual, governo municipal, tanto dos três poderes, enfim, de todos. Tá? Quando ele fala em corrupção, ele fala corrupção geral. Né? E aí ele lança os questionamentos, né, que são esses aí. Tem solução esse problema grave? Aí ele falou, todo mundo pergunta para ele, o Lula vai ser preso? O Lula não vai ser candidato às eleições deste ano, né, para a presidência? A intervenção militar no Rio de Janeiro vai dar errado? E quando? Né? Então são perguntas que estão sendo feitas para ele constantemente e ele trouxe para responder a opinião dele sobre essas questões. A solução? Sim. Segundo ele, devemos fascinar o Brasil para a ética e a moral imperarem na cidadania brasileira. Né? E nesse sentido, eu não vou aqui... ele comentou, fez vários comentários sobre ética. Né? Ele falou da questão da ética, ele comentou de um indiano, enfim, deu vários exemplos, comentou alguns termos em latim. Né? Eu trouxe aí no slide alguma coisa mais ou menos explicando ali o que significa, né, cada uma dessas coisas, mas ele disse que enquanto existir esperança, existe vida. Então ele acredita sim que há solução para essas questões. Né? Esse foi o comentário dele, que sim, que ele acredita sim que a gente vai resolver, porque muitos outros países, né, Botsuana na África, até mesmo na China, na Índia, houve casos de corrupção até mais graves do que no Brasil. Né? Apesar daqui o negócio está bastante grave, né? Ele comenta que esses países, né, principalmente essa Botsuana, teve um problema seríssimo de corrupção. Né? E eles conseguiram fascinar, sim. Eles conseguiram resolver. Né? A questão, o Lula vai ser preso? Bom, para explicar isso, ele comentou da realidade que em cerca de 40 dias, né, o julgamento de Porto Alegre, né, do Tribunal lá, Regional Federal de Porto Alegre, vai terminar. Né, e que terminando, tudo indica que o Lula seja preso. Né. Porém, tem ainda recursos, né, que a defesa do Lula pode impetrar. Né. Aí ele comentou do que ele se sente, tem um mal-estar aí, do que ocorreu no STF. Né? Segundo ele, exatamente em 5/10/2016, houve uma regra controvertida do STF. Por quê? Houve exatamente o julgamento para que se soubesse, né, se julgado, passados todos os julgamentos, né, da segunda instância, né, se de fato a pessoa, o réu, já teria que ser preso. E exatamente o ministro Gilmar Mendes deu o voto Minerva, né? Deu o voto final, desempatou, estava 5-5, e o juiz Gilmar Mendes, naquela oportunidade, ele votou a favor da prisão, sim, em segundo grau, né? Após o julgamento de segundo grau. Né? E que exatamente um mês depois, né, com o surgimento da delação dos executivos da Odebrecht, né, evidenciando que a propina foi paga a todos os partidos políticos, vários políticos, né, de todos os partidos, disse que daí foram entrevistar segundo ele, esse digníssimo ministro, e ele disse que possivelmente ele vai mudar o voto dele.
né? Que ele, obviamente, que ele agora ele acha que tem que não pode ser mais em segundo grau, tem que ir adiante para que a pessoa seja presa, né? Então, ele comentou, espera-se que ele seja preso. Todo mundo quer que ele seja preso, ele precisa ser preso, né? Porém, com essa realidade aí de inconstância de votos, né? De interesses, enfim, com a política meio que falando mais alto, ele acha que tudo pode acontecer, né? Então essa é a consideração dele em relação à prisão do Lula, né? Ele diz que ele espera, sim, ele quer o Lula preso, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, né? E aí, o Lula vai ser candidato às eleições à presidência deste ano, né? Então, ele, nessa questão, ele falou que existem duas falhas na lei da ficha limpa, né? Segundo ele, a ficha limpa hoje não impede que o candidato faça campanha, né? E também não impede que o candidato faça o registro da sua candidatura, né? Então, aí ele faz uma cronologia, né? Ele fala que em 15/8 haverá o registro das candidaturas, né? E que nesse registro todos os candidatos, até os fichas sujas, né, podem se registrar, né? E que em 5/7/9 aí sim haverá as impugnações, né, das candidaturas que o TSE não aprova, né? Eles vão impugnar, né? E em 17/9 vai fechar as cédulas eleitorais, né? Então, a partir disso, está resolvida essa questão, né? Se por acaso ele acredita que é 0,0001% de chance do Lula ir adiante, né? Ele acha que é imoral, né, ele seguir, mas enfim, se por acaso ele conseguir, através do STF, né, com tudo aquilo que a gente comentou, se ele conseguir ir adiante, né, ele falou, pode acontecer o julgamento depois, né, e se ele de fato ganhar as eleições, né, o que acontece? Todos os votos dele, né, serão, de certa forma, considerados nulos, né, e nesse caso deverá haver novas eleições, né? Então essa é a opinião dele, né? Na verdade ele acredita que o Lula não vai participar das eleições. A intervenção militar no Rio de Janeiro vai dar errado e quando, né? Em relação a esse assunto, o palestrante ele observou que em 129 anos de república, esta agora, né, essa intervenção no Rio, é a primeira intervenção militar no poder, né? E com base nisso, né, com base nessa constatação, né, dessa ocorrência da realidade, ele fez um comentário de uma preocupação que ele tem, pois a nossa Assembleia Geral Constituinte, que aprovou a nossa nova Constituição, é de 1988. Né? E, de fato, na nossa Constituição prevê a possibilidade de uma intervenção militar. Né? E como que se deu toda essa regulamentação? Quer dizer, se regulamentou algo que nunca ocorreu, né? E agora está ocorrendo. Né? Então, provavelmente, foi o que ele disse, né? Que nem tudo está regulamentado. Então, esse é um problema sério dessa intervenção. De qualquer forma, ele fez uma consideração bastante importante de que houve uma alternância no poder, né, entre militares e civis, né, desde Getúlio Vargas, né, até antes. Então, teve o governo de Getúlio Vargas, que foi militar, depois saiu, voltou civil, depois teve de novo novamente a época de Jânio Quadros, enfim, que teve os militares de novo, novamente, civis, né? E assim por diante. E que nem civil e nem militar fizeram com que o nosso país fosse decente, né? Então, nesse sentido, foi a discussão sobre a questão da intervenção militar. Ele acredita que vai dar certo, porém, existe essa questão bastante complexa, né, de regulamentação, que de fato
joga contra, mas ele espera que dê certo, para o nosso bem, para o nosso país. Bom, agora nós vamos fazer as considerações finais, né? Vou fazer as considerações finais, né? Desde já deixando claro que o palestrante se colocou à disposição, né, pelo WhatsApp dele, para que se promova questionamentos, né, relacionados à ética e ao combate à corrupção, né? Ele deixou esse telefone com a gente, né, com as pessoas que assistiram, pediram para a gente divulgar esse telefone dele. Esse telefone ele usa para responder a questionamentos, né, até mesmo para estabelecer contatos para palestras, divulgação de livros, enfim. Ele está aberto a fazer esse levante aí, né? E ele, como que ele chegou a concluir? Ele falou, olha gente, agora está nas nossas mãos a sociedade, a gente tem aí uma nova eleição, a gente tem que fazer nosso voto útil, a gente tem que votar para as pessoas, para tirar essa bandalheira de ladrões do poder. A gente tem que votar conscientemente para que a gente consiga fazer uma mudança nesse país, uma faxina, né? E o voto nosso é muito importante neste ano, né? Ele está ministrando essa palestra no Brasil todo, né? Ele tinha vindo de uma palestra em Ribeirão Preto, enfim, no interior de São Paulo. Ele passou por outros estados, né? E ele é uma pessoa que está bastante dedicada a essas questões, né? Agora, então, eu passo a palavra a vocês, né? Eu gostaria que vocês, então, com base nessas explanações que eu fiz, né, da palestra do palestrante, né, Luiz Flávio Gomes, gostaria que vocês fizessem questionamentos, elaborassem perguntas, dúvidas, né, sobre esse tema que é bastante abrangente e importante. E, obviamente, se a gente tiver uma possibilidade de estar abordando ele em sala, né, que a gente entre já com esses questionamentos, né, até mesmo para ter a participação do nosso professor Manuel, né, que dá Direito Penal 1 para a gente, né, e para que a gente faça uma discussão sobre esse assunto, que tem muita coisa para ser ainda abordada, discutida, né. Então eu faço aí um convite para que vocês elaborem perguntas, né? Levem as perguntas já para a sala de aula, para que a gente ganhe tempo. Na verdade, a gente não vai ter que fazer essa palestra novamente em sala, mas a gente já entra discutindo em cima de questões, né? Desejo a todos, né, excelentes estudos, né? E desde já me coloco à disposição para estar ajudando com esclarecimentos, enfim, fazendo contribuições de todo tipo, de toda a natureza nessa área aí. Também estou aprendendo, né? Simplesmente eu fui lá para tentar aprender um pouco mais, acredito ter atingido o objetivo, né? Hoje eu estarei cobrando eles lá o meu certificado, né? Estarei validando essas horas da palestra como atividade complementar e me sinto realizado em poder ter participado e ter passando para vocês aí essa contribuição de vídeo aí, ok? Muito obrigado, desejo a todos sucesso e muita saúde. Até logo, tchau, tchau.